Olá, amigos tricolores! Começando mais uma dividindo informações e opiniões com você aqui no canal Sombra Tricolor. Você que está chegando, se curtir, deixe o seu like. Se não está inscrito ainda, inscreva-se aí no canal e ative o sininho do YouTube. Vamos lá, principais informações desta segunda-feira, né? A respeito do São Paulo, jogo marcado, quartas de final, o São Paulo vai receber o Novo Horizontino no estádio do Morumbis, jogo das 6 da tarde. Então, vai ter uma procura imensa por esse jogo, ingressos serão procurados, né, aos montes pela nossa torcida, então você que não quer ficar de fora, garanta já o seu, tá bom? Fique ligado. Então, às 6 da tarde. O Palmeiras vai jogar um dia anterior, no sábado. O Santos joga também no domingo e a Ponte Preta e o Bragantino jogam também no domingo. O jogo do São Paulo é às 6, o jogo do Santos às 8h15 da noite. O jogo do São Paulo e do Santos que você também vai acompanhar pela Energia, assim como do Palmeiras no futebol, Energia em Campo. Muito bem, aí fica aquela pergunta, muita gente falando assim, e se tivesse sido eliminado contra o Ituano, o que aconteceria com o Carpini? Segundo informações do jornalista André Hernan, mesmo que o São Paulo tivesse sido eliminado ontem, o Carpini não seria demitido. A análise do clube é que precisa de paciência e os jogadores gostam do trabalho do Carpini. Nessa semana, a diretoria, inclusive, vai bater um papo com o Carpini no sentido de dar-lhe apoio, né? Porque, olha, se não fosse o jogador do Ituano lá fazer um pênalti, que eu não sei se era desnecessário, mas se não fosse aquele pênalti do tal do Marlon em cima do Juan, esta hora estaríamos sentados no mesmo sofá que o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, lógico, tranquilidade é importante sempre, eu acho que isso faz parte, é claro, e é para mim muito óbvio que o Carpini ele não conseguiu fazer o São Paulo praticar um bom futebol nessa temporada, né? O São Paulo do Dorival, pelo menos em casa, jogava um bom futebol. O São Paulo hoje do Carpini não joga um bom futebol nem dentro nem fora de casa. Vide os resultados que nós tivemos contra times muito inferiores. A gente perdeu para Ponte Preta, a gente empatou com o Guarani, né? Esses dois jogos que foram fora de casa. Contra o Bragantino em casa, Bragantino reserva. Nós apenas empatamos e acabamos aí no sufoco vencendo o Ituano. E repito, se não fosse aquele pênalti, né? Se não fosse ali o jogador do Ituano chegar calçando por trás, empurrando o Juan, essa hora a gente poderia estar no mesmo sofá que o Corinthians. Ainda a respeito do Carpini, na coletiva ele disse o seguinte, que olha, precisamos nos reinventar, abre aspas, novas ideias, temos que nos reinventar coletivamente e individualmente. Olha, é verdade, na vida, não só no futebol, como em qualquer segmento de trabalho, a gente precisa sempre se reinventar. O problema é quando você quer se reinventar e deixar de fazer o óbvio. E muitas vezes o óbvio, o feijão com arroz, é o que vai agradar mais o paladar naquele momento. Então quer reinventar? Ok. Mas ponta é ponta. Meia não é ponta. Como a gente viu no meio do campeonato, né? O Galopo deslocado na função de ponta. Não é. Parece até que depois do puxão de orelha na entrevista que o Muricy deu pro Arnaldo e pro Tirone, ele desistiu e abdicou dessa ideia. É bem verdade que o futebol do Ferreirinha cresceu. Nas últimas 4 partidas o Ferreirinha vem sendo um dos melhores em campo e eu não consigo entender por que o Ferreirinha foi substituído contra o Ituano. Realmente eu não consigo entender. Aliás, o Carpini, ele, não sei se no sentido de entender taticamente o jogo no segundo tempo, ele compreendeu que o São Paulo tinha que recuar, tinha que garantir resultado. E me desagradou muito quando, entre tantos fatores, ele deu aquela chamegada falando que o Salatiel é muito perigoso. E que o Salatiel ia entrar, ele conhece o Salatiel da Série B, aí ele precisava reforçar a defesa. Adiantou? Não adiantou nada. Aliás, ontem, neste domingo, né, quando a gente venceu o Ituano por 3-2, não podemos esquecer de um dado.
O Ituano tinha feito 3 gols no campeonato até aquele momento. Contra o São Paulo, ele fez mais de 50% dos gols que tinha feito até então dentro do Campeonato Paulista. E outro detalhe a respeito da entrevista coletiva do Carpini, ele fala, esse sofrimento vai acontecer mais vezes. Eu entendo que sofrimentos acontecem no futebol, sim, acontecem. Ele tem razão e deverão acontecer mais vezes. O que não pode é acontecer sofrimento de um time como o São Paulo contra um outro time de outro patamar como o Ituano. Então amanhã a gente vai estar numa Libertadores, poderíamos ter um sofrimento enfrentando algum time boliviano lá na altitude, ok, admite-se. É sofrimento contra adversários do nível de Libertadores, admite-se. Sofrimento contra o Ituano e sofrimento para classificar no Campeonato Paulista é inadmissível pelo que recebe, pela qualidade do elenco que o São Paulo tem, que é muito melhor que do ano passado. É muito melhor. Então, se ele quis se reinventar dentro do Campeonato Paulista, acredito que tenha sido uma má ideia, porque se reinventou mal e o São Paulo sofreu demais para se classificar. Em cima dessa questão de classificação, o Lucas, ele deu uma declaração dizendo que, olha, o regulamento precisa ser revisto. Eu entendo o que o Lucas está dizendo. Só que a questão do regulamento precisar ser revisto, ele independe da dificuldade que o São Paulo teve para classificar. Porque ainda que o regulamento não seja um grande regulamento, não seja um regulamento que pratique tanto de justiça, eu entendo que são coisas distintas. O regulamento não é bom, ele não é bom. Mas mesmo com um regulamento desses, o São Paulo ficou devendo. Então, ontem o São Paulo passou no sufoco? Passou no sufoco. Se fosse um regulamento diferente, como por exemplo, um até que eu sugeri dentro do Estádio 97, nas minhas lives aqui pelo canal Sombra Tricolor, onde classifica o primeiro da chave e os demais clubes, os outros 4 seriam através da pontuação geral, o São Paulo estaria classificado, é verdade. Mas não é desculpa o regulamento para o São Paulo ter tido dificuldades para se classificar. O São Paulo ele teve dificuldades não por causa da fórmula do regulamento. O São Paulo teve dificuldades porque ele criou as suas dificuldades. Porque não conseguiu encontrar o seu futebol. Então, quando você tem sofrimento para ganhar do Ituano, quando você perde para Ponte Preta, você empata um jogo ganho contra o Guarani, você empata em casa contra o time reserva do Bragantino e você não joga nada contra o Santos, desculpa, mas eu não posso aqui nesse caso, nesse momento, jogar a culpa no regulamento. No regulamento, de maneira nenhuma. É que o São Paulo não está jogando bem. Nem acho que o Lucas tenha feito isso no sentido de tirar o foco, falar culpa do regulamento. Não acho. Não acho. A afirmação dele é verdade, o regulamento precisa ser revisto. Só que nos outros anos, nunca os jogadores do São Paulo falaram em revisão de regulamento. Por quê? Porque o São Paulo se classificou com certa tranquilidade em primeiro lugar. Então ninguém falou, né? Então não é neste ano que eu vou assinar embaixo essa questão. De jeito nenhum. Que precisa ser revisto? Precisa ser revisto. Mas o São Paulo só não se classificou com tranquilidade por incompetência. E só não está fora do Campeonato Paulista porque o jogador do Ituano acabou cometendo um pênalti que talvez não fosse necessário. Sei lá. Se deixasse concluir, provavelmente o Juan teria chutado para fora. Ou é muita maldade minha? Valeu, galera! Obrigado por sua audiência em mais uma dividida aqui no canal Sombra Tricolor. Valeu!